Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Essa atividade de hoje eu quero corrigir o questionário Etnia e Diversidade Cultural e Conflitos e também fazer um comentário sobre o cartoon de Maurício Pestana que vocês fizeram. Até essa é da última atividade. Então vamos lá, começar a discussão do questionário. A primeira questão traz uma tela, uma pintura. O título da pintura é Redenção de Can. E nessa pintura retrata 3 gerações no Brasil. Uma senhora mais idosa, negra, levantando as mãos aos céus em agradecimento do seu neto ter nascido branco, porque foi fruto, da união, esse neto surgiu a partir da união entre a sua filha, uma jovem, retratando na pintura uma jovem negra, e um homem branco. Então a população do Brasil nessa época tinha um receio, de que fosse reconhecido como uma população negra, então queria que fosse de grande maioria branca. Então essa pintura retrata essa polêmica no Brasil, do branqueamento da população. Havia incentivos para que a população negra, se aproximasse aí de homens brancos ou mulheres, brancas, para que pudessem ter da população mais carente, ter essa miscigenação e pudesse se tornar ou ser reconhecido como uma população branca, mais branca, Então a alternativa a ser marcada aí é a letra B de bola, branqueamento da população. Muita coisa para se discutir nessa questão, dessa prática, dessa política no Brasil, não só em geografia, mas também em sociologia. Vamos à questão 2. Apesar do discurso no Brasil não é existente racismo entre as pessoas, ele se propaga em várias mentalidades e subjetividades. Sim, o racismo no Brasil é um país racista e no Brasil ele é muito dissimulado, e aceito, tanto até nas brincadeiras, nas piadas de humoristas, e de tal forma que a gente não percebe, mas ele é muito presente. Não é tão gritante como nos Estados Unidos, em alguns momentos acaba sendo também assim muito séria essa questão do racismo. Há uma lei, só para vocês terem uma ideia, uma lei criada para isso, não quer dizer que no Brasil não é tão pacífico assim. Mas vamos lá. A alternativa aqui para você marcar era a letra D de dado. Letra D de dado, vamos lá nela, era pelas estatísticas oficiais do Estado brasileiro que comprovam as condições de vida, emprego, saúde, escolaridade, entre outros índices de desenvolvimento humano vividos por negros e brancos e comprova a existência de uma grande desigualdade social no nosso país. Tanto que temos as cotas com esse propósito. Muita gente critica as cotas, eu acho necessário, eu acho importante, mas não podemos viver a vida inteira com as cotas. É necessário que ela seja gradativamente diminuída, mas uma sociedade democrática, que se chama democrática, onde há uma discriminação das pessoas e um tratamento de dar mais oportunidade a um grupo e não a outros, visto que foi deixado ao relento, ao escanteio as populações negras, principalmente logo depois aí da Lei Áurea, da liberdade dos escravos, onde só se deu liberdade, mas não há uma liberdade econômica, não há uma liberdade social, deixados ao relento e marginalizados. Então esse histórico contribuiu para chegarmos hoje, onde podemos ver que grande parte das estatísticas dos presídios, dos homens presos, são negros, pobres, e com baixa escolaridade. Então, letra D de dado. Agora vamos lá à questão 3. Um dos grandes desafios do século XXI para tornar o mundo melhor é de aprender a conviver com o outro, aceitar e respeitar os que são diferentes da sua cultura, religião, costumes, sexualidade, intolerâncias e preconceitos. As discriminações e o racismo, no entanto, vem crescendo. Sobre esse assunto é correto afirmar. Então a letra B de bola. O racismo consiste numa tendência a desvalorizar certos grupos étnicos, sociais ou culturais, atribuindo-lhes características inferiores e manifestam-se na segregação e rejeição de valores e culturas. Bem, primeiro temos primeira forma é o preconceito, de estereotipar o outro. Depois, com o preconceito, nós fazemos a discriminação, o tratamento desigual. E depois dessa discriminação, uma segregação,
que é relegar algum momento da sociedade só para eles. Um grande exemplo de segregação social aconteceu na política do apartheid na África do Sul, né? Então, letra B de bola. Vamos lá na questão 4. Ao longo do século XIX, uma das discussões mais importantes foi sobre a composição racial do povo brasileiro, né? Então, até a política do branqueamento da população. Visitantes estrangeiros e boa parte da elite nacional viam na elevada dose de sangue não branco em nosso povo o grande problema no Brasil. Ainda nas primeiras décadas do século XX, para muitos, a salvação viria do embranquecimento, através de práticas eugênicas e de migração europeia. Isso redimiria o pecado da mistura. Falavam também que um povo com certa mistura era um povo atrasado, né? Portanto, o branco seria melhor. Bem, então vamos lá. Então a questão aí você vai marcar, essa era uma questão diferente, né? Uma questão que você tinha que somar as alternativas. O Enem usa muito, mas alguns vestibulares usam. Eu achei por conveniente colocar para vocês terem uma experiência. Não sei se já fizeram questões assim. Mas a questão para marcar a letra E, a somatória de 56. Então, quais as questões que serão corretas? A questão 8, a 16 e a 32, dando 56. Então vamos lá na questão 8. Ela está certa. A crença sobre a existência de uma democracia racial no qual índios, brancos, negros e mestiços alcançariam iguais oportunidades na realização social, né? Eu perdi aqui, realização social. Tem contribuído para desviar a atenção da sociedade das práticas de preconceito e discriminação. Certo. 16. A busca do embranquecimento pelos segmentos negros ou mestiços relaciona-se diretamente com a pobreza, com a exclusão, com o preconceito enfrentados por eles no mercado de trabalho, na educação, na ocupação dos espaços sociais, um exemplo que já dissemos anteriormente, né? Há uma discriminação, uma segregação muito grande, tudo provocado pelo preconceito. E a questão 32, né? Número 32, as desigualdades sociais resultantes de fatores econômicos, habitacionais, educacionais, dentre outros fatores, aprofundam as diferenças étnicas e dificultam a tomada de consciência e cidadania por parte de grandes contingentes da população afrodescendente no Brasil. Sim, porque não tem oportunidade, portanto, falta de tomada de consciência, né? Não tem oportunidade, não tem acesso à escola e muitos não terminavam seu ensino fundamental, muitos nem chegavam a concluir o ensino médio, ou seja, a educação básica não conseguiu. Poucos chegavam no nível superior, educação superior, e assim com grandes dificuldades. Por isso é importante a política de cotas, né? Olha, o importante é a política de cotas, mas como ela é feita, às vezes a gente pode discutir. Quem ela privilegia, podemos discutir, né? Mas que a política é importante, sim. Agora para a questão 5. Vamos lá. Questão 5. Analisa a charge a seguir. A charge. Não apareceu? Não, a charge está aqui. Foi no finalzinho da página. Bem, a charge a gente está vendo aí, né? Índios e um homem oferecendo uma política, sentado numa caixinha higienista, né? Oferecendo bugigangas. Então vamos lá na questão. Analisa a charge. A pressão dos grupos políticos e empresariais de Rondônia que defendem a liberação do garimpo e a todo custo, principalmente pelo próprio governo e Estado que se propõe a comprar os diamantes via Companhia Rondonense de Mineração. Tá joia. Vamos analisar as alternativas. A marcar, nós teríamos que marcar a letra C. Estão certas a 3 e a 4. Vamos lá na 3. A partir da charge do texto é possível verificar que os povos indígenas estão alijados, retirados, né? Não foram contribuído para os seus direitos não são preservados, né? Retiram seus direitos, por isso alijados do apoio oficial necessário à luta pela manutenção de suas terras e de seus recursos naturais. Inclusive a política do atual presidente da República, né? Ela visou combater bastante essa questão de reduzir território indígena, permitir empresas atuarem, mineradoras atuarem em territórios indígenas, né? A política indigenista nesse governo não foi o seu carro-chefe, né? Realmente não foi. E 4. A charge e o texto indicam que diversas instâncias ecoam ações de discursos contrários às reais necessidades dos povos indígenas. A gente pode ver pela brincadeira que a charge traz, né? Oferecer
oferecer em troca da sua riqueza natural, oferecer em troca bugigangas, coisas que não valem nada, né? Vamos lá então. A 6 agora. E última. Em tempos neoliberais, o processo de globalização, que interliga lugares através da movimentação de pessoas, valores e capitais e mercadorias, podem ocasionar situações que expõem a humanidade em condições de risco. Entre as mais graves e ou sobre as tentativas de evitá-las, é possível destacar. A alternativa correta é a letra A. A difusão de preconceitos contra estrangeiros pela crença que suas pessoas e produtos vindos de fora são os responsáveis pelas crises da economia e pelo desemprego. Bem, porque a xenofobia é uma delas, né? Venezuelanos vindo para cá, né? Começa a contestar, criticar, começa a perder empregos, então começa a ter uma aversão ao estrangeiro, que é a xenofobia. Então essa é a questão marcada. Tá joia, meninos? Vamos lá para o cartoon, então. O cartoon eu mandei para o WhatsApp para vocês, é uma questão do livro, né? O cartoon eu queria mostrar para vocês, é esse aqui. Nesse aqui vocês estão vendo, aí não, peguem o celular de vocês para acompanhar, né? Vocês estão vendo aí um jovem negro engraxando, né, o sapato de um homem branco, bem vestido, terno e gravata, lendo seu jornal. E temos aqui como título Praça Princesa Isabel, né? Vou usar o óculos como lupa, porque está tão pequeno. O Maurício Pestana ele é muito importante, um importante cartunista que trata sobre questões sociais importantes como essa do racismo. Então, o que a gente tem que discutir aí? Primeiro, o histórico de falta de oportunidade, né? O jovem tinha que estar estudando e não trabalhando. Primeiro, o trabalho infantil. Por que ele trabalha? Para ajudar a renda em casa, né? Mas tinha que estar estudando, mas está trabalhando, porque não tem condições melhores para ele do que... Tinha condições melhores para ele querer estudar, né? Mas essa é uma realidade que não faz presente a essa população. E o que acontece com isso? Não há educação, então oportunidades de empregos só serão desse tipo. Então ele mantém o mesmo histórico dos seus pais, mantém a mesma característica, não está uma mudança social, né? Porque não há possibilidade. Uma sociedade democrática deve dar possibilidade aos seus membros de um tratamento igual, mas não trata de forma igual. As crianças, então, vão ter a mesma vida dos seus pais. E, ultimamente, a criminalidade muito presente em sociedades, em uma população mais carente assim, carente de tudo, né? A criminalidade, vão para a violência, para o comércio de drogas ou de armas, e aí você mantém a mesma estrutura. Tá joia, meninos? Ok. Obrigado, até a próxima.